Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo da semana passada, eu compartilhei com vocês as experiências como influenciadora digital. E no vídeo de hoje, eu venho compartilhar um pouquinho da rotina do anestesista. Ah, e não esqueçam de ativar o sininho para o YouTube te avisar toda vez que sair vídeo novo aqui. Tem curiosidade? Então vem que eu vou te contar tudo. Roda a vinheta! Gente, para começar esse bate-papo super interessante, tá? Anestesia é muito interessante. Eu quero começar perguntando para vocês. Vocês têm noção do quanto a medicina evoluiu, do quanto a tecnologia proporcionou coisas maravilhosas, da quantidade de cirurgias que não acontecem todos os dias no mundo? Agora eu pergunto, como é que ia acontecer tudo isso de cirurgia se não houvesse anestesia? Já pararam para pensar nisso? Então, para começar essa conversa, a gente vai viajar no tempo e vai falar um pouquinho sobre a história da anestesia. Mas fiquem tranquilos, eu não tô tentando virar professora de história, é muita função para uma pessoa só, mas eu vim aqui compartilhar um pouquinho da história da anestesia com vocês, porque se vocês visitarem um museu egípcio, vão descobrir que na antiguidade os egípcios já tinham lá os primeiros instrumentos para tentar fazer as cirurgias. Então os caras já lá atrás já vinham tentando combater a dor para poder ter o procedimento cirúrgico. Mas Hipócrates, os gregos, o pai da medicina, ele também tentou. Ele pegava uma esponja de uma substância extraída de planta e essa substância deixava a pessoa um pouco sedada, tirava um pouco a dor e com essa esponja ele também tentava tirar a dor. Teve outro grego que também se destacou, devia ser amigo do Hipócrates. Google, me ajuda, o nome dele também é difícil. Dioscorides. Não, Google, você errou. Não é Dioscorides. O nome do homem era Dioscórides, gente. E ele descobriu efeitos analgésicos, anestésicos, num tubérculo chamado mandrágora. O que é uma mandrágora? Mandrágora é um tubérculo parecido com a batata. Thelma Regina também é cultura. E não foi só ele. Os chineses, a medicina chinesa, que é super antiga e super bem conceituada, já utilizava a acupuntura também no combate à dor. E os assírios, lembra dessa palavra? Assírios, das suas aulas de história? Os caras pegavam e comprimiam aqui, ó, as carótidas, que são artérias aqui do nosso pescoço que levam oxigênio para o nosso cérebro. Os caras comprimiam, tentando diminuir essa quantidade de oxigênio no cérebro, ou seja, tentando fazer com que a pessoa desmaiasse para poder passar por um procedimento cirúrgico também. Foram várias tentativas. Operação no frio, utilizar gelo, hipnose, foram várias. Aí, lá por volta de 1776, um cara chamado Joseph começou a se destacar ali nas pesquisas, começou a se dar bem. Ele pesquisou sobre um gás chamado óxido nítrico. Esse gás a gente utiliza em alguns hospitais até hoje na anestesia. Só que ele não conseguiu grandes feitos. Lá em 1803, e eu imagino que você nesse momento está impactado com a minha capacidade de decorar datas. Mas não se preocupe, eu acabei de dar um Google em todas essas datas. Mas em 1803, um cara, um alemão, farmacêutico ele, começou a pesquisar e conseguiu inventar a morfina. Mas vamos falar o nome desse cara e a gente vai precisar de uma ajuda porque o nome dele é muito difícil, eu não sei dizer, mas o Google sabe. Qual o nome do farmacêutico alemão que inventou a morfina? Frederick Wilhelm Sertaner. Esse mesmo. Esse cara, gente, ele arrasou. Ele começou a estudar o ópio. O ópio, que é uma substância retirada da papoula. A papoula, gente, a papoula é uma flor que, olha, os faraós já gostavam dessa flor. Os faraós, eles gostavam tanto da papoula que quando eles morriam, eles pediam para que eles fossem enterrados junto com a papoula. Peraí, o faraó não era enterrado. Os faraós, volta aí. Os faraós, eles gostavam tanto da papoula que quando eles morriam, eles pediam para ser mumificados junto com a papoula. E dessa papoula, eles extraíam o ópio. Qual o significado de ópio? Suco. Então eles extraíam o suco dessa papoula e derivando, esse cara inventou a morfina em 1803. E por que ele deu o nome de morfina? Em homenagem ao deus do sono, Morfeu.
batata. Gente, tudo tem uma explicação. Só que esse cara inventou a morfina em 1803 e a morfina só começou a ser utilizada em 1853, porque foi preciso inventar a seringa para poder conseguir aplicar a morfina intravenosa. Olha só que curioso. Mas nesse meio tempo aí, teve um cara que se destacou muito, um americano em Boston, em 1846, chamado Thomas. Produção, coloca o sobrenome dele aqui, que eu não lembro o sobrenome dele, mas o Thomas, esse sim arrasou. Era dentista e ele começou a utilizar o éter. Ele começou a perceber que os pacientes dele arrancavam dente e com o éter não sentiam desconforto. Ele inventou um aparelho de inalação, um inalador de éter. E ele era ousado, ele era dos meus. Chegou no grupo dos médicos e falou, olha aqui, eu arranco o dente, os meus pacientes não sentem nada. Vamos tentar fazer isso num procedimento cirúrgico? Os caras foram lá e arrancaram um tumor do pescoço de um paciente com esse inalador de éter que o Thomas criou. Palmas pro Thomas, gente. Palmas pro Thomas, o Thomas arrasou. E aí, a partir desses experimentos, do éter e depois da morfina, que também foi utilizada muito nas guerras posteriormente, a anestesia foi se construindo até chegar nos dias atuais, banhada de muita tecnologia, de muita informação, e a gente vai falar sobre isso. Mas agora, eu quero falar um pouquinho da minha história com a anestesia, que é uma história de muito amor, de muita curiosidade. Eu, quando entrei na faculdade de medicina, eu entrei querendo ser pediatra. Estudei um pouquinho, fui conhecendo outras especialidades e aí decidi que eu queria ser cardiologista. Depois eu comecei a gostar do estudo dos hormônios, queria ser endocrinologista. Eu gostei um pouco da parte dos rins, queria ser nefrologista. Aí entra o internato, 5º e 6º ano, onde a gente começa a ficar o tempo inteiro dentro do hospital e acompanhar a rotina dos médicos. E aí eu me interessei muito pela vida do cirurgião. Gostei muito daquela adrenalina, daquela emoção. Aí quando eu caí no pronto-socorro, emergência, aí eu amava aquela coisa, aquela atenção, aquela correria do pronto-socorro quando chega um paciente na emergência. Eu amava aquilo. Eu comecei a pensar, qual especialidade que vai unir tudo isso? Onde eu tenho que saber um pouco de pediatria, um pouco de cardiologia, um pouco de hormônio, um pouco de emergência, um pouco de cirurgia, um pouco de tudo. Anestesia. Foi assim que eu escolhi. E aí vem uma longa batalha, que é passar na prova de residência. É uma das especialidades mais disputadas, porque a gente tem que prestar uma outra prova. Mas aí eu consegui passar, comecei a minha residência no R1. Quando eu cheguei, que eu olhei para os meus chefes, eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Porque o R1, ele já é médico e ele já tem a sua responsabilidade. Só que ao mesmo tempo, ele não sabe nada daquela especialidade, porque ele tá começando agora a vida dele dentro daquela especialidade. Ele vai ter anos para poder acompanhar os chefes e aprendendo com a experiência ali do dia a dia e todo o conhecimento e vários estudos e várias pesquisas e várias aulas que os chefes vão passar para eles. Eu olhava para os meus chefes e falava, como é que eles sabem tanta coisa? E como é que eles sabem tanto número? E como é que eles fazem conta? E eu falava, meu Deus, eu sempre fui péssima em conta, péssima em matemática e em exatas. Eu não vou conseguir. E os meus chefes, eles entravam na sala de cirurgia e falavam, eu acho que o paciente está tendo essa alteração. Olha aqui no monitor, olha esse sinal, olha esse número. O diagnóstico é esse. Pega aquela droga, pega na seringa, puxa tal dose, injeta. Em 5 minutos, estava resolvido o problema. Eu falava, meu Deus, eles são demais. Será que um dia eu vou conseguir ser que nem eles? E aí no R1 você fica ali 1 semana, 2 semanas. De repente, a curva de aprendizagem, ela no começo ela tem uma lombadinha. Depois que você passa essa lombadinha, você vai que nem um foguete. E aí você só precisa de mais 2 anos, ou seja, ao todo 3 anos, para você ficar ali vendo caso. Caso. Na minha residência, eu anestesiava, em média, de 8 a 10 pessoas por dia. Multiplica isso por 5 dias na semana. Então, bota aí uma média de 50 pessoas por semana. Aí você multiplica isso por mês e aí você multiplica isso por 3 anos. Imagina a quantidade de pessoas que eu já não anestesiei nessa vida. Isso só nos 3 anos de residência. Acabaram-se esses 3 anos.
a gente cai no mercado de trabalho. A minha formação foi no interior, Sorocaba, que eu tenho muito orgulho. Beijo pra Sorocaba. Eu voltei pra São Paulo, comecei a procurar os serviços que precisavam de anestesia. A anestesista trabalha, a grande maioria, em esquema de plantão. Centro cirúrgico, gente, começa a funcionar muito cedo. A maioria dos centros cirúrgicos, as cirurgias já são marcadas bem de manhãzinha. 7 da manhã já tem um monte de cirurgia agendada. Primeiro, porque os pacientes têm que estar em jejum para passar pela cirurgia e também pela quantidade de cirurgia. Gente, quando a gente entra no centro cirúrgico, tem um mapa cheio de cirurgia e a gente tem que dar conta de finalizar aquelas cirurgias até o final do plantão. É uma correria que vocês não têm noção. E não é só o anestesista, tem toda uma equipe. Tem o pessoal da farmácia, as técnicas de enfermagem, auxiliar de enfermagem, enfermeira, cirurgião. É uma equipe muito grande dentro de um centro cirúrgico. É uma cidade o centro cirúrgico. E aí eu entro no plantão, eu anestesio o que chegar pra mim. Pode ser uma gestante para fazer uma cesárea, pode ser uma cirurgia grande, pode ser uma cirurgia um pouquinho mais rápida. A gente meio que trabalha igual piloto de avião. Tem que checar tudo, todos os medicamentos, todos os equipamentos para ver se tá tudo certo. Para na hora que o paciente entra, tá tudo ok para que a anestesia e a cirurgia também ocorra da melhor forma possível. E a gente vai aprendendo no dia a dia a lidar com essa responsabilidade, a lidar com todas as pressões que vem de um lado, que vem do outro, a lidar com o medo do próprio paciente. Os pacientes chegam com medo. Agora me diz uma coisa, você deve estar aí perguntando, anestesista vive no centro cirúrgico? Não tem consultório? Não, gente, anestesista não vive só no centro cirúrgico. Hoje em dia, como eu disse, a medicina evoluiu muito e a anestesiologia também. E os anestesistas atuam em várias áreas. Muitos fazem especialização em UTI, muitos fazem especialização em dor. Existem pacientes que precisam de um acompanhamento. Trabalha no consultório também o anestesista que faz sua avaliação pré-anestésica, que é uma consulta que você faz antes de realizar a sua cirurgia. O anestesista vai lá, avalia como é que tá a sua saúde, avalia todos os seus exames para ver se você está apto a passar pela cirurgia da forma mais segura possível. Tem anestesista que se especializa em pediatria. Hoje em dia já é possível os anestesistas pediátricos só anestesiam a criançada toda. Uma fofura, um chororô no centro cirúrgico. Tem os anestesistas que se especializam em cirurgia de grande porte, cirurgia cardíaca, cirurgia pulmonar. Então existem uma ampla variedade de opções dentro da anestesiologia também. A anestesista é tudo rico? A anestesista tem qualidade de vida? A gente trabalha, como eu disse, em esquema de plantão. Logo, acaba sendo a nossa remuneração. Então, vai de cada um. Para ganhar muito bem, é preciso trabalhar muito bem também. Então, a gente trabalha, logicamente, vai ser bem remunerado. Vocês agora devem estar aí se perguntando, você tá falando de anestesia e não vai voltar a trabalhar com anestesia? Gente, eu quero voltar estudando. Eu pretendo fazer agora alguns cursos de pós-graduação em anestesia. Eu quero me especializar, quero fazer dor, quero fazer algumas outras... Quero estudar, sabe? Quero estudar, quero voltar a frequentar congresso. Eu amo congresso. No congresso eles apresentam pra gente as drogas novas que surgiram no mercado, o que é que tem de novo. O último congresso que eu fui, eu consegui ter contato com um aparelho em 3D, onde a gente conseguia simular vários procedimentos em 3D. Hoje em dia, a anestesista usa muito ultrassom para fazer anestesias locais. É uma especialidade muito ampla, muito dinâmica e muito especial. E aos poucos, sim, eu quero voltar a anestesiar, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. E você aí, tem curiosidade sobre anestesia? Eu sei, vocês já deixaram lá na caixinha do Instagram que eu abri várias curiosidades. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem aqui nos comentários. Eu quero fazer um outro vídeo só tirando dúvidas sobre a anestesia, que esse assunto é muito legal, né? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na semana que vem com mais um vídeo. Beijos!